Este é o professor Aldilberto Passos, um homem pardo, de cabelos pretos, lisos, em corte militar. Tem os olhos escuros. Está usando um microfone no ouvido direito e um relógio tipo Rolex no braço direito. Está em pé em uma parede verde e ao seu lado direito a televisão interativa que fará uso. Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução à termologia. Os números e a escala impressos no corpo de um antigo termômetro apagaram-se com o tempo. Para continuar usando esse termômetro, seu corpo de vidro foi colado ao lado de uma régua graduada em centímetros. Mergulhando-se o termômetro em água a 0 graus Celsius, verifica-se que a coluna líquida do termômetro chega à marca de 1 centímetro na régua. E mergulhando-se o termômetro em água a 100 graus Celsius, verifica-se que a coluna líquida chega à marca de 9 centímetros na régua, como mostra a figura. Aí a figura. Com essas informações, é possível determinar que a marca de 5 centímetros na régua corresponde a uma temperatura de... Todo o corpo é constituído de moléculas, e essas moléculas estão em movimento. Esse movimento é chamado de agitação térmica. Essa agitação vai ser associado a uma energia cinética. Então, essa agitação térmica associada a uma energia vai virar o quê? Energia térmica. Essas moléculas que você vê aqui, ó, elas estão em movimento. Não existe molécula parada, ok? Tem agitação e essa é o tipo de energia associada a essa agitação é a energia térmica. Quente e frio são conceitos relativos, então a gente tem para medida física a grandeza chamada de temperatura. O que a temperatura faz? Ela mede o grau de agitação dessas moléculas, né? Por exemplo, 23 graus pode ser frio para um e pode ser quente para outro, mas 23 graus Celsius é 23 graus Celsius para todo mundo. Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Equilíbrio térmico, o nome já está dizendo, igualdade de temperatura. Essa igualdade de temperatura, na verdade, é a lei zero da termodinâmica. Trata-se de dois corpos com temperaturas iguais. Como eu vou medir essa temperatura? Através das escalas termométricas, né? As mais conhecidas são as Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Toda escala termométrica tem um ponto gelo e um ponto de ebulição da água, né? Ponto de fusão do gelo, ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, vai de 0 a 100. 0 a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, vai de 32 a 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta, porque possui o zero absoluto, vai de 273 a 373. E o que seria o zero absoluto? O zero absoluto seria a temperatura em que as moléculas estariam em repouso. É uma temperatura teórica. A conversão de temperatura e a conversão de variação de temperatura são dados por essas equaçõezinhas. Sempre a gente vai utilizar de duas em duas. Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9, Tk menos 273 sobre 5. Essa função aqui serve para converter entre graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A conversão da variação. O que quer dizer variação? Mudança de temperatura. Como é que calcula a variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando eu preciso converter uma variação de temperatura, não vai ter mais esse menos. Então vai ser delta Tc sobre 5, delta
TF sobre 9, delta TK sobre 5. Como você pode perceber, a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Mas por que, Betão? Porque as duas escalas, Celsius e Kelvin, são escalas centígradas, como a gente pode observar aqui no slide anterior. A diferença entre elas aqui é de quantas unidades? É de 100 unidades. Show de bola? Vamos resolver as questões agora. Como já vimos no início da aula, a temperatura de 0 graus Celsius está associada a 1 centímetro e a temperatura de 0 graus Celsius está associada a 9 centímetros. Ele quer saber qual a temperatura que vai estar associada a 5 centímetros. Nossa respostinha, 50 graus Celsius. Agora, como a gente vai chegar a essa solução? Nós temos os dois termômetros e vamos fazer a diferença entre eles. Olha só, os dois termômetros e vamos fazer a diferença entre eles. TC, temperatura e altura. 0 e 100 na temperatura e a altura 1 e 9. Ok? Então vamos fazer TC menos 0 e 100 menos 0. H menos 1 e 9 menos 1. Nós temos aí TC sobre 100, 4 sobre 8. Por que vai ficar 4, Betão? Porque a altura que ele quer descobrir agora é 5. 5 menos 1 vai dar 4. 4 dividido por 8 vai dar meio. Meio vezes 100, 50 graus Celsius. Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, por exemplo, a temperatura de 40 graus Celsius foram registradas em julho deste ano, devido a uma onda de calor que vem causando pânico à população. Sabendo que a relação de conversão entre graus Celsius e Fahrenheit é TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, a temperatura de 40 graus Celsius no Reino Unido é 104 graus Fahrenheit. Agora vamos ver como é que a gente chega a este resultado. Tem a formulazinha entre conversão Celsius e Fahrenheit. No lugar da temperatura em Celsius, nós vamos colocar 40. 40 dividido por 5 dá 8. Vezes 9, 72. O 32 é positivo, passa para o outro lado, vai ficar... É negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo. 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit. Então, 40 graus Celsius corresponde a 104 graus Fahrenheit. A escala Kelvin foi escolhida pelo Sistema Internacional como unidade base para representar temperatura. Como a escala deriva diretamente da escala Celsius, converter de uma escala para outra para nós brasileiros não é problema. O mesmo não se pode dizer sobre os norte-americanos, que ainda utilizam a escala Fahrenheit. Comparando os valores dos pontos fixos nessas escalas para a fusão do gelo, encontram-se os valores de 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. Enquanto para a ebulição da água tem-se os valores de 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvins. Para que um norte-americano compreenda o significado da temperatura de 388 Kelvin, ele precisa converter esse valor para Fahrenheit. Nessa conversão, ele encontrará o valor de 239 graus Fahrenheit. Vamos ver como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a função que converte Fahrenheit e Kelvin. O valor que a gente vai substituir é aqui, 388 Kelvins. Menos 273, nós vamos ter o valor de 115, beleza? 115 dividido por 5 vai dar 23, vezes 9. Perceba que é só continha, é só matemática. Vezes 9, 207. O 32, que era negativo, jogou para o outro lado, ele ficou positivo. Mais 32, vamos chegar ao valor de 239 graus Fahrenheit. Na aula de hoje, nós vimos
a introdução à termologia, assunto importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.